O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma em Piedade. Estamos na 8ª de Natal. O dia de Natal se estende por mais 8 dias na festa litúrgica. E estamos, ao longo desse caminho, com a possibilidade de entender o que significa cada vez mais celebrar o mistério do Natal. E que, como disse ontem, não é o dia em que nós comemoramos o aniversário de Jesus, até porque nós podemos comemorar o aniversário de uma pessoa um dia e fazer da vida dela 364 dias o inferno. Isso não significa nem um pouco de compromisso e nem mesmo de aproximação com as pessoas. Nós não estamos celebrando o aniversário, mas o nascimento, a encarnação. E a força do que isso deve significar nos nossos dias, no nosso viver, se realmente Ele ocupa um lugar em nossos corações como Filho de Deus. E é muito peculiar, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós escutamos um horizonte que, particularmente, aqueles que buscam nosso Senhor Jesus Cristo para ter uma vida mais leve, com menos problemas, sem muitas dores de cabeça, como nós estamos vendo em muitos lugares, com várias reflexões que vão sempre aquém do Evangelho ou longe dele, onde o importante é que nós estejamos bem. O capítulo 10, versículos 17 a 22, ele é absolutamente uma contradição a essa ideia. Porque como pode uma pessoa que está chamando outros a caminharem com ele, dizer o seguinte: vocês serão perseguidos, os seus pais vão entregar vocês, seus amigos, vocês vão ser odiados. Eu, particularmente, não vejo nenhuma promessa de vida muito fácil aqui. A senhora vê? Na verdade, celebrar o mistério do nascimento do Senhor, a encarnação do Verbo de Deus, significa acolher a Ele na nossa história. Tão profundamente que aquilo que acontece conosco no dia de nosso batismo, e que muitos de nós não sabemos, e também por isso que às vezes a gente realiza e vê pessoas procurando batismo simplesmente para poder passar por uma tradição, e cada vez mais frívola, em que as pessoas nem sabem o que estão fazendo, então... Batismo
significa, numa tradução bem simples e de uma maneira bem eficaz para ficar marcado, é como pegar um tecido, um órgão e implantar dentro de outra pessoa. Passa a fazer parte daquela pessoa que recebe o implante. Ser batizado significa ser tão inserido em Jesus Cristo que eu faço parte dele agora. E isso é tão significativo porque joga por terra até alguns medos que nós carregamos. Pensemos, inserido tão profundamente em Cristo, faço parte dele. Se ele é Deus, eu pertenço a ele. Se pertenço a ele, qual é o mal, macumbaria, mal olhado, olho torto, inveja, que é mais forte do que aquele que é Deus? Uma outra coisa ainda, passar a fazer parte tanto dele que o que me alimenta, cada parte do meu corpo, ser alimentada pelo mesmo sangue, pela mesma vida dele. E passando a fazer parte desse corpo, quando dói o dedo mindinho, parece que a cabeça até lateja. Já fizeram aquela experiência? Vocês são mais novos, já devem ter feito essa experiência, nem que seja por esporte. Eu tenho certeza que você já fez isso. Andando assim dentro de casa de chinelinho de dedo, e de repente você bate o dedo na quina de um móvel, aquele dedinho na quina do móvel, sabe aquela dorzinha peculiar que só a gente sente quando bate aquele dedinho mindinho do pé lá naquela quina, mas com bastante força. É uma delícia, não é? Quem quiser, eu posso arranjar um jeito de você fazer essa experiência ali agora. Pois bem, mas existe também um outro dado. O celebrar o mistério da encarnação de nosso Deus é abrir-se para que Ele torne em nós a sua vida visível. E nos aproximarmos tanto dEle e trilharmos um caminho com o objetivo de nos aproximar cada vez mais dEle, da imagem dos filhos de Deus, que nós consigamos, pelo menos, dar um pouquinho mais de espaço também aos sentimentos dEle. Estevão, que é o primeiro mártir, primeiro homem a dar a vida, simplesmente porque foi perseguido, porque acreditava em Jesus Cristo, é apedrejado. No versículo 59 do livro dos Atos dos Apóstolos, composto por Lucas, ele vai dizer, enquanto está sendo apedrejado, Senhor, acolhe meu espírito. Lembremos-nos de que nosso Senhor Jesus Cristo na cruz disse coisa similar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ainda numa das traduções, aqui ficou um pouco fora, na perícope, no texto que foi recortado para meditarmos, ainda existe uma expressão, Senhor. Não atribuí a eles que me apedrejam o peso desse pecado, também muito similar àquilo que o Senhor diz na cruz. Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Um aproximar-se do sentimento que não é imitar, porque quem imita é macaco. Não é para imitar, mas procurar entender exatamente aquilo que significa acolher a vida nova e a esperança que Jesus Cristo nos traz e pode abrir os nossos olhos a enxergar pessoas, circunstâncias, a vida como um todo de um modo bem diferente. Porque se somos levados todos os dias a retribuirmos aos outros o que eles nos fazem de ruim, o que temos de diferente dos animais irracionais?
Ainda que nós tenhamos uma empatia exacerbada e até bonita no tempo presente para com os animais, eu acredito que nenhum de nós quer viver como eles. Também não cabe nós começarmos a nos comportar como eles. Tenho na minha casa 3 cachorros, aqui, onde nós padres moramos. 3 cachorros. O Pirata, porque quando criança, quando pequenininho, né, ele era um belíssimo ladrão, diz Itamar. Tenho Deus me livre. O nome do cachorro é Deus me livre, porque só Deus para nos livrar da tentação que ele é. Todo dia aparece com um ouriço, com alguma coisa. E agora chegou o Dostoiévski, em homenagem ao padre Samuel Fidelis. Ele é um gentleman. É um cachorro educado. Você faz assim, ele já abaixa. Mas cada um dos 3 são diferentes. Os 3 têm uma coisa em comum. Os 3. Pirata, Deus me livre e Dostoiévski. Eu queria colocar outro nome, mas os padres não deixaram. Sabe qual é? Por causa de uma comida que nós vamos dar a eles, eles quase, se não fizermos adequadamente, eles se agridem terrivelmente. Da mesma forma, para brigar por causa do território, eles são capazes de se machucar terrivelmente. Por isso que tem que ter o processo para eles começarem a chegar. Pois bem, se eu me comporto conforme os meus instintos e simplesmente como as minhas raivas, ou então retribuo aos outros a partir do que eu estou sentindo, o que me diferencia de um cachorro? É esse o tipo de empatia que nós queremos ter para com os animais? Nos igualar a eles? Então, no que hoje nós celebramos, é tomarmos a consciência de que entregar-se a nosso Senhor Jesus Cristo, acolhê-lo em nossa vida, é trilhar um caminho aonde nós nos disponhamos, ainda que seja difícil, Senhor. Ainda que eu tenha muitas vezes que lidar com o ímpeto que me traz a raiva nos olhos e o desejo de pegar um pescocinho e torcer. E não adianta ficarem escandalizados, porque todo mundo tem esse desejo de vez em quando, mas a gente não pode fazer isso. Porque senão também nós nos comportamos como aqueles que, por causa de uma traição, matam os parceiros, coisa que aconteceu esse final de semana e que é uma vergonha. Ainda que isso tudo venha, não. Eu mereço mais, eu sou mais. É celebrar a certeza de que eu mereci só uma coisa, que Deus não viesse falar para mim de coisas mirabolantes. Ele me mostrou tais coisas muito simples, como às vezes poder oferecer aos outros o pior que tenho, e Ele sempre nos oferece o melhor. Sempre. Agora, Estevão é o modelo daquele que se une a Jesus tão perfeitamente que pode dizer, recebendo pedradas, não atribua a eles esse pecado, e recebe a mim. Com profunda consciência, recebe a mim, a quem eu sou. Hoje, todos nós teríamos condições de falar assim, sem medo, sem ressalva, sem nenhum desviar dos olhos, dizer assim, Senhor, recebe a mim por inteiro, como a melhor coisa que eu tenho, e a única que eu tenho, recebe a mim. Todos teremos e temos, nesse Natal, condições de fazer isso, sem medo algum, mas com uma certeza profunda de tentar ter se esforçado em ser o melhor que se podia.
que se podia aos moldes de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, pensemos um pouco. Só um instante, pensemos.